Por ocasião do casamento da princesa Leopoldina de Habsburgo com o futuro imperador Dom Pedro I, em junho de 1817, chegou no Brasil uma comitiva de cientistas austríacos e alemães, da qual faziam parte o zoólogo Johann Baptist von Spix e o botânico Carl Friedrich Philipp von Martius, que foram escolhidos pelo rei da Baviera. Eles permaneceram no Brasil de julho de 1817 até junho de 1820. Durante esses 3 anos, foram conhecer a região sudeste, os sertões e a Amazônia. Refazendo um trecho da viagem deles, um grupo de pesquisadores do Instituto Martius-Staden percorreu de carro, em julho de 2018, o sertão de Minas Gerais. O principal objetivo foi observar as continuidades e as mudanças ocorridas durante estes 200 anos. Saindo de Diamantina rumo ao sertão, os 2 naturalistas visitaram as jazidas de pedras preciosas no distrito de Minas Novas. Indo para lá, beirando o rio Jequitinhonha, notamos uma grande transformação do meio ambiente. Em trechos extensos, o cerrado foi substituído por monoculturas de eucaliptos. Perto da pequena cidade de Turmalina, visitamos a comunidade de Buriti, conhecida pela fabricação de cerâmica artesanal. Entrevistamos o Sr. Ulisses, que nos mostrou os trabalhos de sua esposa, a ceramista Zezinha. Porque sempre faz mais as figuras de mulher. Porque tem um dizer que, por exemplo, as noivas, chamada noiva da seca, porque os maridos saíam para migrar, trabalhar fora, trabalhar em São Paulo, corte de cana, construção civil, e as mulheres ficavam, como se diz, as viúvas de marido vivo, né? Então acho que por isso que fazia mais as bonecas, as mulheres só, né? Chegando em Minas Novas, que foi um importante centro de comércio, fomos conhecer as 2 igrejas, construídas em torno de 1800. Uma para a população branca e a outra para os escravos. Seguimos até a cidade de Araçuaí, onde visitamos o atacadista Zé da Estrada, que nos falou do garimpo atual e que negocia pedras brutas, como feldspato, turmalina e berilo. Esse aqui é berilo. Berilo é indústria. Berilo não é precioso. Na ida até a confluência do rio Araçuaí com Jequitinhonha, tivemos como guia o Sr. Zuim, que foi secretário da Educação na cidade de Araçuaí. Ele falou da educação no sertão e da falta de investimentos no ambiente rural. Infelizmente, o nosso governo, os nossos governos, municipal, estadual e federal, tiraram os direitos dos professores. E outra coisa, viu, professor? Infelizmente, o governo deu muito valor à área urbana, esqueceu da rural. Atravessamos o rio Jequitinhonha numa balsa. E entramos no sertão, que era chamado pelos moradores de terra de milagres, mas também de perigos. Atravessamos novamente extensos eucaliptais, destinados ao fornecimento de celulose e à produção de carvão vegetal. Passamos brevemente pela cidade de Grão-Mogol, cuja igreja rústica foi construída no século XIX. Os blocos de pedras ali foram empilhados uns sobre os outros, sem uso de qualquer material de ligação.
A nossa próxima parada, Montes Claros, a antiga Formigas, foi descrita por Spix e Martius como um centro de comércio no sertão. A cidade era famosa pelas suas grutas de salitre. Visitamos a mais importante, no Parque Estadual da Lapa Grande. A administradora e geógrafa Viviane Lima e 2 guias nos mostraram a gruta principal, onde também foram descobertos ossos de animais pré-históricos. O parque oferece ricos exemplos da vegetação do Cerrado, com elementos da Mata Atlântica. Continuamos a viagem para Brasília de Minas, a antiga Contendas. Nesse distrito, Spix e Martius realçaram a extraordinária fecundidade das mulheres e o aumento da população. Eles resumiram também o que consideraram as principais características dos sertanejos. Citação: o sertanejo é criatura da natureza, sem instrução, rude e de costumes simples. Porém, é bem intencionado, prestativo, nada egoísta e de gênio pacífico. Seu modo de vestir é negligente. No serviço de vaqueiro ou nas caçadas, o sertanejo usa calças de couro, uma jaqueta e um chapéu de aba larga. Sua arma é um facão. A solidão e a falta de ocupação espiritual arrastam-no para o jogo de cartas e dados e para o amor sensual, no qual, incitado pelo seu temperamento insaciável e pelo calor do clima, goza com requinte. Fim da citação. Entrevistamos 2 mulheres nascidas no sertão para ouvir suas opiniões. A professora Rosa Amélia da Silva, que leciona no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. E eu vejo o homem sertanejo como um homem simples. E a mulher sertaneja, você pediu para eu falar da mulher, né, como uma mulher forte, né, que muitas vezes é mal interpretada, né? As mulheres sertanejas, elas são muito fortes. Nós temos buscado o nosso papel na sociedade. Acho que eu sou um exemplo disso e muitas outras mulheres, né? Quando, por exemplo, saímos do sertão de Minas e fomos para as grandes cidades buscar instrução formal, né? Instrução formal, porque a instrução nós já tínhamos, o conhecimento, o saber, nós temos o nosso, que é popular, que é cultural da nossa sociedade e que não deveria ser menos valorizado. Ouvimos também a geógrafa Josi Daiane, que trabalha na Universidade Federal de Goiás. Eu não entendo o homem afastado da natureza. Então, essa natureza rude, eu considero que ela está mais relacionada ao propósito que não é o conhecimento popular. Saindo da minha cidade, eu fui em busca de uma instrução formal. E em algum momento da vida, talvez eu tenha negligenciado esse conhecimento popular que agora, nesse momento, eu estou resgatando. Muitos desses homens e dessas mulheres sertanejas é que formam essa sociedade urbana. A nossa próxima meta foi o Rio São Francisco. No caminho, passamos pela vegetação típica do Cerrado. Árvores baixas e retorcidas, arbustos e capim amarelo ou marrom. Dessa reduzida vegetação, alimentam-se nas fazendas os bois da raça zebu. Ao chegar na cidade de São Francisco, abriu-se a vista para o velho Chico. Fluindo tranquilo e majestoso, debaixo de um céu azul, com o sol descendo, ele nos ofereceu uma vista linda. Ao passar depois pelo alagadiço à margem do rio, infelizmente não encontramos mais aquela bela lagoa de aves que Spix e Martius descreveram como um quadro da criação. Continuamos até Januária, antigamente chamada Porto do Salgado.
Essa cidade foi um entreposto importante para salitre, açúcar, gado e produtos importados, sendo o transporte pela via fluvial bem mais barato que por meio de mulas. No porto, o pescador Reinaldo nos informou que o nível da água baixou consideravelmente. Tanto assim que, desde os anos 1970, o rio não é mais navegável por vapores. O resultado da pesca hoje está muito escasso, né? Muito fraco mesmo. O rio, ele está assim, precisando mais de água, né? Então não está tendo essa quantidade de água, né? Para os peixes movimentar, né? Então o peixe vai sumindo. No centro de Januária, visitamos o mercado, onde tem uma grande diversidade de produtos da região. A esse respeito, Spix e Márcios observaram que o comércio e a riqueza já trouxeram para esta cidade sociabilidade e costumes amenos. Já 200 anos atrás, os viajantes realçaram a importância da cana-de-açúcar e de seus derivados, a rapadura e a cachaça, produzidos nos engenhos de Januária. Fomos conhecer um alambique nos arredores. Nas etiquetas dos diversos tipos de cachaças, são mencionadas também as suas qualidades curativas. Em momentos posteriores de sua viagem, na Bahia e na Amazônia, Márcios encontrou desenhos rupestres dos indígenas. Nós fomos conhecer esse tipo de desenhos nas cavernas do Parque Nacional de Peruaçu, a 30 quilômetros ao norte de Januária. Por uma trilha, caminhamos até a Lapa dos Desenhos. Os indígenas fizeram essas pinturas com pigmentos naturais. Vamos ouvir o nosso guia, o Sr. Joaquim. A principal atração aqui é o painel de pintura rupestre, né, datado de 6 a 9 mil anos. As pinturas aqui são tradições nordeste, franciscana e agreste, né? Elas são umas em movimentos e geométricas, né? E aí tem umas que aparência de alguns animais, alguns pés de milho, né? Aqui praticamente é um livro que os antepassados deixaram para outros que virem e saber o que existia na época aqui do Parque Nacional. Seguindo a rota dos viajantes, fomos de Januária em direção ao oeste, sempre em estrada de terra, até chegar ao Parque Estadual Serra das Araras, criado em 1988. Entrando no parque, perto do lugarejo Vão dos Buracos, encontramos a cabana do Sr. Valdemar, que se assentou ali há um ano. Ele é um dos sobreviventes de uma família de 8 filhos, dos quais a metade morreu de fome. Ele nos mostrou a sua criação de galinhas e porcos e a sua pequena horta. Eu planto mandioca, as mandiocas acabou tudo aqui, porque as galinhas, eu criei as galinhas aqui, elas comeu tudo. É minha cama, só que eu tenho minha cama lá dentro, né? Tem um colchão inflável lá dentro. Mas eu durmo mais aqui porque aqui faz frio demais. Aí eu sendo
fogão caipira, eu faço minha janta, o que eu acabo de jantar, dou comida para os porcos, para as galinhas, aí eu tiro o colchão aqui, eu deito aqui em cima. Numa arma que eu tenho, é só um facão. Minha mãe foi mãe de 8 filhos. Morreu 5, tudo de fome. Continuando para o oeste, chegamos na Chapada Gaúcha, fundada nos anos de 1970 e que se tornou um centro do agronegócio. Nessa região, Mártios tinha notado extensas queimadas, que foram um método tradicional de preparar as terras para o cultivo. Ele notou que, pela atividade civilizatória deste país em vigoroso progresso, a natureza está sendo transformada em muitos aspectos. E fez votos para que se iniciassem sem demora mais investigações sobre a flora e fauna do Cerrado, antes que a mão destruidora e transformadora do homem tenha obstruído ou desviado o curso da natureza. Uma vez que o Cerrado abrange cerca de 24% do território nacional e representa a maior reserva de nascentes de água do Brasil, a pergunta atual que se coloca é esta: será que há um equilíbrio entre o desmatamento necessário para a agricultura e a preservação ambiental? No centro de Chapada Gaúcha, cruzamos caminho com o senhor Eloy Baron, que foi um dos fundadores e ex-prefeito desse município. Na realidade, eu vim morar aqui em 79. Tinha 4 moradores, eu era o 5º morador que vim morar pra cá, né? Aí a Chapada começou a crescer. Aí eu fui eleito o primeiro presidente da associação comunitária. Só tinha escolas, poucas escolinhas, aí começou a ter, fomos pegar 80 meninos e 40 meninos e meninas para dar coro, coloquemos um lar à criança. E depois já veio o 2º grau. Hoje tem faculdade aí na Chapada Gaúcha, né? Então a evolução foi muito rápida, né? E aí a população também veio morando para cá e, né, gerando emprego. A atmosfera na Chapada Gaúcha era marcada pela Festa dos Povos do Grande Sertão Veredas, que acontece anualmente em julho. Na sexta-feira à noite, chegaram os participantes da caminhada sócio-ecoliterária, que acontece desde 2014 e durante a qual os participantes percorrem alguns dos principais trechos descritos por Guimarães Rosa no seu romance Grande Sertão Veredas. Que este povo não se esqueça facilmente. E viva o caminho do sertão! Na feira, trabalhadores e artesãos sertanejos ofereceram os seus produtos. E instituições de saúde, de cultura e escolas informaram sobre as suas atividades. A vice-diretora da Escola Estadual Serra das Araras, a professora Vera Pereira, nos falou das danças tradicionais. E realmente a gente teve esse trabalho de pesquisa com algumas pessoas que contribuíram com a história, né, desse município. Tanto eles tocando, tanto eles dançando. Então são tocadores e dançadeiras que contribuíram com a história de um município, de um povo que conta e faz história. Não podemos deixar morrer a questão da cultura. E a cultura muito forte no nosso município justamente é isso. É a questão da folia de reis, é a questão da dança de roda, é a questão da dança de São Gonçalo. É uma coisa que vem se crescendo dentro do nosso município, dentre outras também, como tem as danças tradicionais gaúchas também, né? Que também veio para somar dentro do nosso município também. Da Chapada, os viajantes desceram até o Ribeirão dos Bois, que deságua no rio Carinhanha. Seguindo em direção ao oeste,
entramos no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, acompanhados pelo guia Elson. Bom, vereda geralmente é um conjunto, né, uma fitofisionomia do cerrado, onde é muito abundante a presença do buriti, que é a Maurícia flexuosa, está aí presente, as buritiranas, que aqui na região a gente conhece por xiriri, e tem outras vegetações também que fazem parte para formar uma vereda. O parque é delimitado ao norte pelo rio Carinhanha, que Spix e Márcios atravessaram numa jangada, feita de troncos de buriti. Nós encontramos ali também uma balsa, mas não serviu para transportar o nosso carro. Escolhemos então uma estrada que passa ao sul do Parque Grande Sertão Veredas. A caminho para a pequena cidade de Formoso, no extremo oeste de Minas Gerais, tivemos a sorte de encontrar uma revoada de araras. Pouco depois de Formoso, nos defrontamos com a Serra Geral de Goiás, que é o divisor de águas entre os afluentes orientais do rio Tocantins e os ocidentais do rio São Francisco. Nesse ponto, Spix e Márcios deram meia volta, retornando para o rio São Francisco por um caminho mais ao norte. Passaram pelo rio Formoso e depois novamente pelo rio Carinhanha, até a sua foz, na cidade de Carinhanha. Como não existe uma boa estrada rodoviária para refazer esse trecho, nós antecipamos a nossa ida ao rio Formoso e aos pontos finais da viagem de Spix e Márcios. De Januária, antes de ir diretamente para o oeste, até a fronteira com Goiás, fomos em direção ao norte, até o rio Formoso e de lá até a cidade de Carinhanha, à margem do São Francisco. Carinhanha e do outro lado do rio Malhada eram, no início do século XIX, os postos de fronteira entre as províncias de Pernambuco e de Minas Gerais, tendo como principais riquezas a pecuária e o sal. Hoje, ambas as cidades fazem parte do estado da Bahia. No Museu de Carinhanha, na Casa do Careta, encontramos uma rica documentação sobre a história do transporte fluvial, com imagens dos vapores que navegaram pelo Rio São Francisco até os anos 1970. Visitamos o principal historiador da cidade, o Sr. Honorato Ribeiro dos Santos, autor dos livros História de Carinhanha, Carinhanha de Ontem e de Hoje e A Morte do Velho Chico. Eu vou contar a história do senhor, uma história criminosa. Ok. Aqui nós temos duas companhias, a baiana e a mineira, os vapores. Então, naquele tempo, o barranco do lado esquerdo e do lado direito sustentava as enxurradas pelas raízes das árvores, jatobá e cameleiro e assim por diante. Então acharam para derribar toda essa mata 100 metros para dentro, para os vapores passar por causa das galhas e tudo e tal. Foi o crime que aconteceu. Aí quando veio a chuva, porque naquele tempo nós tínhamos a chuva mesmo, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, era a chuva que você ficava rezando para vir o sol. Então vinha as enxurradas e batia, não encontrava a raiz dos paus para segurar, e os barrancos, passou o leito do rio, a cama do rio, suspendeu, está cheia, então ele hoje está rasozinho. Aqui no porto, naquela época, um bote afundou aí no cais e foram tirar, deu 12 metros de fundura. Nesse mesmo lugar hoje, você bota a baliza, você tem 3 metros. Quer dizer, suspendeu de tanta areia. Foi um crime horrível. Faz 10 anos que Carinhanha e Malhada estão conectadas por uma ponte moderna.
Passando para o lado de Malhada, constatamos que esta cidade é menor e mais simples. Na beira do São Francisco, encontramos algumas mulheres lavando roupas no rio, conforme o costume secular. Isso mostra que a água do rio não pode ser tão suja ou contaminada. Será? Pois na outra margem do rio, o historiador e poeta Sr. Honorato nos tinha falado do crime cometido contra o rio, dos esgotos podres e dos lixos a amontoar. Ele concluiu: mata-se o ecossistema sem nenhuma correção. Deixamos a questão ambiental em aberto, para que o nosso espectador crie a sua própria opinião. Em Malhada, Spix e Márcios reembalaram as suas coleções e partiram de lá em fins de setembro de 1818, através dos sertões da Bahia, rumo à cidade de Salvador.